Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF, CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física, CADEF de número 283, muito bom! Hoje nós vamos falar dos benefícios da viagem astral, que o gênio Allan Kardec chamou de desdobramento. Ele chama esta faculdade de sairmos do corpo de maneira consciente de desdobramento, ou viagem astral, projeção psíquica, projeção da consciência, não importa o nome. Muito bem. O que acontece? Quando nós saímos do corpo, quando nós alcançamos o desdobramento do gênio Allan Kardec, nós entramos em contato com a realidade suprema do universo, que é a nossa realidade, a espiritual. Porque, na verdade, a matéria, o nosso mundo físico, depende do mundo espiritual, e o mundo espiritual independe, não tem nada a ver com o mundo físico. Quer dizer, o mundo físico ele é apenas um produto do mundo espiritual. Então, quando nós saímos do corpo através do processo da viagem astral, na verdade nós estamos diante de uma ferramenta, podemos explorar uma ferramenta que vai nos levar ao progresso espiritual. Então, os benefícios são inúmeros. Nós vamos falar de alguns. Reforma íntima. Esta é realmente uma das ferramentas importantíssimas. Por quê? Porque quando você sai do corpo, você pode pensar de maneira muito mais lúcida, muito mais precisa, frente às problemáticas da vida. Você enxerga estas problemáticas por um outro prisma e você vai conseguir, claro, lograr muitas dificuldades e obter êxito de fato. Então, a reforma íntima realmente é algo que vai acontecer inevitavelmente, você conseguindo a sua viagem astral. A certeza absoluta da imortalidade do espírito. Isso vai saber que ninguém morre, que o espírito não morre. O espírito, quando ele desencarna, que ele deixa o despojo físico, na verdade ele só transfere de casa. A casa espiritual é da casa material, ele vai para a casa espiritual, que é a sua verdadeira casa, que é a pátria espiritual. Então, a ideia da imortalidade é crença, na verdade, é crença, né? Porque aí você vai constatar que você é imortal. Você vai constatar que a sua consciência sobrevive além do corpo. Ainda que o corpo seja destruído pelo mecanismo da morte, você continuará vivo. Você vive em espírito. Então, este é o outro ponto. Saber que a vida continua, que não sofre interrupção. O segundo ponto é quando você se aproxima dos amparadores, dos mentores, onde você vê o amor de um ser mais evoluído. Quando você vê a compreensão de um ser mais evoluído, o silêncio de um ser mais evoluído, onde ele conforta você, onde você vê que o universo é regido por leis sábias, onde os mentores ensinam você que o universo, por exemplo, é protegido pelo amor de Deus, que tudo está em harmonia, o mal é só aparente, não existe realmente o mal é só ausência do bem. Assim, por exemplo, o frio só existe enquanto não houver algo para aquecer. Enquanto não houver algo para aquecer, pode existir o frio. Assim como a escuridão só existe enquanto não há luz. Mas havendo luz, a escuridão não há mais razão de ser. É a mesma coisa em relação ao mal. Existindo o bem, uma fagulha que seja do bem, o mal não tem mais razão de ser. Então você vai compreender um universo diferente, você vai compreender um universo cósmico, de infinitas possibilidades para o bem, onde vale a pena sofrer de fato. Não que você vai optar pelo sofrimento, não é isso. Vale a pena no sentido de que você sofre por uma razão. Você sofre, tem realmente uma causa. Às vezes você não conhece a causa, é desconhecida para você, mas existe a causa, mesmo porque não existe a fatalidade. Os espíritos nos intuem, então nós podemos falar. Livro 3, capítulo 10. É isso, né? Livro 3. Livro 3, capítulo 10, questão 851, fatalidade.
O Gênio Allan Kardec, no terceiro livro, ele fala da fatalidade, questão 851, livro 3, capítulo 10, 851, fatalidade. Então vale a pena estudar a fatalidade. E você vai ver realmente que não há fatalidade, que tudo que acontece com você é por uma resposta, alguma coisa que você fez, que você encetou, que você desferiu. E hoje é apenas consequência, mas você não está fadado, porque não há fatalidade. Os espíritos estão aqui e nos disseram, 851, questão 851 do Livro dos Espíritos, como dissemos, o livro 3º, capítulo 10. Então dê uma olhada na fatalidade e você vai ver que tudo é regido por uma orquestra divina, o maestro, o supremo maestro do universo. Então você não nasceu fadado ao fracasso, você não nasceu fadado à derrota. A fatalidade não existe. Você está experimentando apenas uma circunstância. Tudo no universo é passageiro, tudo é efêmero, nada é permanente, exceto Deus, o amor de Deus. As demais coisas, elas passam por transformações sucessivas. Então, na verdade, você está experimentando apenas dificuldades momentâneas. Você enxugando esta realidade, você exaurindo esta realidade, você é convidado pelo universo a caminhar para uma outra fase de evolução, onde um outro ensinamento se abre para você. A cortina vai se descerrando, os mistérios vão se apresentando a você, porque o próprio Jesus disse, nada é oculto que um dia não será revelado. Então um dia nós conheceremos os mistérios, os porquês. E isso você encontra junto aos mentores, as exortações dos mentores. E isso a viagem astral faculta a você. Um benefício da viagem astral. Então, meu irmão, minha irmã, você deve realmente sonhar com a sua viagem astral. É claro que é um trabalho que demanda tempo, um dia após outro, day by day. Você não pode se desesperar, você não pode desistir. Dificuldades existem, é claro. Claro que tem dificuldades, os reveses, os meandros, os contornos, os labirintos, é claro, mas isso faz parte. Nós estamos na Terra aqui justamente para suarmos. Pergunte, por exemplo, você acha difícil a viagem astral? Ok, mas pergunte para um enxadrista, como já dissemos. Pergunte para um matemático, para um geólogo, para um histórico, para um filósofo. Pergunte se foi fácil chegar, por exemplo, ao prestígio do conhecimento. Claro que não. Quantas noites em claro? Quantos livros estudados? Pergunte para um professor que alcançou alguns status na vida. Pergunte se foi fácil a jornada na faculdade. Quantas noites amanheceu em claro? Ou quase isso, estudando. E muitas vezes chegava na prova, ia mal, levava bomba na prova. Chegava lá e dava com o burro na água. Alcançava, encontrava o insucesso, mas nem por isso ele desistiu. Ele foi, ele perseverou, ele continuou, ele foi e transcendeu. E hoje ele tem, claro, a glória do prestígio, mas ele suou e muito, o arado, ele trabalhou realmente, ele conheceu a enxada, ele conheceu as dificuldades do dia a dia, nada veio de graça. O mesmo se dá com a viagem astral. Então o que acontece? A pessoa, ela fica entusiasmada, ela encontra dificuldades porque é difícil fazer técnica, fazer vigília dos pensamentos, fazer reforma íntima, trabalhar o seu mundo emocional. É difícil, claro que é difícil. Se fosse fácil, todos conseguiriam. É muito difícil, mas não é impossível, claro que não. Muito pelo contrário. Muitas das vezes basta pouco esforço até, para você ter resultados satisfatórios. Muitas vezes, nos primeiros momentos, você não tem aquela explosão de acontecimentos positivos, mas já tem grandes percepções, tem sonhos lúcidos, tem percepções claras acerca do universo extrafísico, algo que conforta você. Algo que realmente conforta você. Então, meu irmão, você não deve realmente se preocupar com as dificuldades. Persiga este ideal. Leia livros, leia mesmo livros que falem do assunto, leia outros amigos que falam deste assunto. Tem tantos amigos nossos que falam sobre viagem astral no YouTube, tem tantos que falam. Dá uma analisada, dá uma pesquisada, respeite o seu tempo, estipule. Por exemplo, 2 vezes na semana está ótimo, não precisa ser mais que isso, para que você não canse. Agora, se você consegue fazer mais que isso,
Beleza, muito bom, very good. Então faça, se ajuste a uma técnica, vá em frente, não desista, você vai conseguir. Claro que você vai conseguir. Tem amigos nossos que chegam até nós e dizem, Nelson, eu consegui. Inclusive hoje no Facebook, o nosso amigo falou do encontro que nós tivemos no plano espiritual. Eu não posso citar o nome dele, eu esqueci de perguntar se eu poderia citar o nome dele, então eu não vou citar o nome dele. Nós estávamos essa madrugada, hoje é dia 20, não é verdade? Hoje é dia 20, inclusive, eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que comemora a questão dos zumbis, dos palmares, não é isso? Eu não tenho certeza, os amigos professores de história sabem disso, eu não sei direito, eu acho, tenho a impressão. Muito bem, então o que aconteceu? Hoje é dia 20 de novembro de 2016, esse amigo nosso, essa madrugada, nós fomos até as profundezas do oceano. Não é verdade, meu amigo? Se meu amigo autorizar, no próximo CADEF eu falo o nome dele. Né? Porque eu esqueci de perguntar se eu poderia falar o nome dele ou não. Não posso falar o nome da pessoa, de repente a pessoa não quer que fale o nome, né? Não é porque o CADEF no Facebook tem um alcance, no YouTube tem um outro alcance, de repente ele não quer, né? Então eu peço até perdão de não poder citar o nome dele aqui, mas se ele autorizar eu cito no próximo CADEF. Nós saímos do corpo e fomos para a profundeza do oceano e chegamos lá, trabalhamos com espíritos perturbados, espíritos confusos, espíritos que estavam presos no oceano, no nosso oceano. Então, nós tivemos lá uma região sombria, por quê? Porque a luz do sol não chega, né? Porque no plano espiritual não tem muito essa questão de noite e dia, isso é muito relativo, depende muito de onde você está. O nosso lar, por exemplo, o nosso lar obedece o fuso horário, o nosso lar está muito dentro da nossa realidade terrestre, mas há regiões no umbral, por exemplo, que nunca tem luz. E há regiões nas colônias que nunca tem escuridão. Então isso é muito relativo. Onde nós fomos é constantemente trevas. E chegamos lá, fomos condecorados, cada um de nós com uma pedra preciosa. Uma pedra, os mentores nos presentearam com uma pedra. Não é verdade, meu amigo? Os mentores nos presentearam com uma pedra. E esta pedra, cada um de nós tinha uma pedra com tonalidades diferentes, né? Você abria a pedra e saíam cores, multicores, cores realmente que fascinavam. E cada cor estava ajustada à nossa realidade interior. Alguns as cores reluziam, outros nem tanto. A minha, meu Deus do céu, a cor não dava nem para notar, tem que ser aquela lupa gigante, né? Oh my gosh! Mas o do meu amigo era uma cor e tal, etc, uma cor muito bonita. O que queria dizer? E claro que são, na verdade, uma simbologia. Os espíritos nos deram aquilo como símbolo da nossa transformação interior. Então nós estamos, é uma realidade da viagem astral. Inclusive esse meu amigo, ele treina, né, amigão? Treina, faz musculação aí, muito bom. É sinal de que, porque quem faz musculação é um exemplo. Você vai ficar forte, ou se você quiser ter um corpo não forte, mas perder, eliminar peso, por exemplo, as gorduras indesejáveis, né? Se você quer eliminar ou ganhar músculo, ficar muito forte, oh my God, de um dia para outro, não. Por isso que muitos desistem. Alguns vão, depois desistem, outros vão, fica meio capengando lá, meio para lá, para cá, oh meu Deus, sabe, você vai, você fica, você não ganha. Tem gente que até paga, né? Tem gente que chega e paga um pacote e não vai. Tem gente que fala, não, eu vou pagar um pacote, assim eu vou. Vai nada, paga um pacote lá e acaba desistindo e o que ele faz? Ele enriquece o cara que está mais rico ainda, o dono da academia, porque ele não vai, ele paga o pacote e não vai. Então o que acontece? Ele está desajustado, por quê? Porque não tem disciplina. Fácil? Não é. Você tem que correr atrás, você tem que investir tempo, determinação, saúde, claro, você tem que usar sua saúde, tem que gastar a saúde, claro, tudo na vida é uma permuta, é uma troca, mas a recompensa vem, e a recompensa não tem preço. Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso, que Deus seja louvado.